O nosso planeta, a Terra, é uma esfera vibrante de vida, com seus oceanos vastos, continentes imensos e uma atmosfera complexa. Mas por baixo dessa beleza serena, forças poderosas se agitam, moldando e remodelando nosso mundo de maneiras espetaculares e, às vezes, catastróficas. Preparem-se para conhecer os 7 desastres naturais mais poderosos que já atingiram o nosso planeta. Este é o Top 7. Os desastres naturais mais poderosos do mundo. Era uma manhã aparentemente comum, 26 de dezembro de 2004. Mas, nas profundezas do Oceano Índico, uma força colossal se preparava para ser desencadeada. Ao largo da costa de Sumatra, na Indonésia, 2 placas tectônicas colidiram, provocando um terremoto de magnitude 9.1. A energia liberada foi inimaginável, equivalente a milhares de bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo. O terremoto gerou uma série de ondas gigantescas, de tsunamis, que se espalharam pelo Oceano Índico a uma velocidade assustadora. Em questão de minutos, cidades e vilarejos costeiros foram engolidos por paredes de água, levando tudo pela frente. O tsunami do Oceano Índico de 2004 tirou a vida de mais de 230 mil pessoas e deixou milhões desabrigadas. No final de agosto de 2005, os olhos do mundo se voltaram para o Golfo do México, onde uma tempestade se formava com fúria crescente. Em 29 de agosto, o Katrina atingiu a costa como um furacão de categoria 5, com ventos que ultrapassavam os 280 km/h. A tempestade devastou a costa do Golfo, causando destruição generalizada em estados como Louisiana, Mississippi e Alabama. Mas foi Nova Orleans, na Louisiana, que sofreu o maior impacto da fúria do Katrina. As águas da enchente invadiram a cidade, prendendo milhares em suas casas e forçando outros a buscar abrigo em abrigos superlotados, como o Superdome. O furacão Katrina causou mais de 125 bilhões de dólares em danos e resultou na morte de mais de 1.800 pessoas. Em 23 de janeiro de 1556, a Terra tremeu na China, liberando uma força inimaginável que mudaria o curso da história para sempre. O terremoto, estimado em magnitude 8.0, atingiu a província de Shanxi, no centro da China. O epicentro foi próximo à cidade de Hua, onde a destruição foi catastrófica. Edifícios desabaram, templos antigos viraram pó e fendas profundas se abriram no chão, engolindo casas e pessoas. Estima-se que 830 mil pessoas tenham morrido como resultado do terremoto e de seus efeitos. Em 12 de novembro de 1970, uma tempestade monstruosa se formou no Golfo de Bengala, ganhando força rapidamente enquanto se movia em direção à costa. A tempestade se intensificou de forma alarmante. O ciclone atingiu o Paquistão Oriental, hoje Bangladesh, com ventos que chegavam a 185 km/h, trazendo consigo uma maré de tempestade colossal que devastou a região. Ilhas inteiras sumiram sob as ondas, desaparecendo em questão de minutos, e vilarejos costeiros foram apagados do mapa, deixando um rastro de destruição. Bangladesh, situado no delta dos rios Ganges e Brahmaputra, é extremamente vulnerável a inundações frequentes. A maré de tempestade, que atingiu até 10 metros de altura, penetrou quilômetros no continente, inundando plantações, destruindo casas e contaminando fontes de água doce, tornando a água imprópria para consumo. A comunicação foi cortada, estradas ficaram intransitáveis, isolando comunidades inteiras, e a ajuda humanitária demorou a chegar, agravando ainda mais a situação dos sobreviventes. O ciclone Bola é considerado um dos ciclones tropicais mais mortais da história, com um número estimado de 300 mil a 500 mil vítimas, marcando uma tragédia sem precedentes. No coração da Indonésia, uma montanha colossal dormia por séculos,
silenciosa e imponente, como um guardião adormecido. Em abril de 1815, o gigante adormecido acordou com uma fúria cataclísmica, liberando uma energia inimaginável. A erupção do Monte Tambora foi uma das mais poderosas já registradas, lançando cinzas, gases e rochas derretidas a quilômetros de altura na atmosfera, criando um espetáculo aterrorizante. O som da erupção foi ouvido a milhares de quilômetros de distância, e o céu escureceu por dias com a nuvem espessa de cinzas vulcânicas, bloqueando a luz do sol. A erupção causou tsunamis devastadores que atingiram ilhas próximas, destruindo vilarejos inteiros e matando milhares de pessoas, deixando um rastro de destruição. Fluxos piroclásticos desceram as encostas do Tambora a velocidades incríveis, incinerando tudo em seu caminho, transformando a paisagem em um deserto de cinzas. A enorme quantidade de dióxido de enxofre liberada na atmosfera causou um resfriamento global significativo no ano seguinte, afetando o clima mundial. O ano de 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão, com temperaturas abaixo da média em todo o hemisfério norte, resultando em colheitas fracassadas e fome generalizada. Em 11 de março de 2011, o Japão foi atingido por um dos terremotos mais poderosos já registrados, desencadeando um tsunami devastador. O terremoto de Tohoku teve magnitude 9.0, com epicentro a cerca de 70 quilômetros da costa leste do Japão. O terremoto sacudiu edifícios violentamente, causou deslizamentos generalizados e gerou um tsunami com ondas de até 40 metros de altura. As ondas gigantescas invadiram cidades e vilarejos costeiros, destruindo tudo em seu caminho. A usina nuclear de Fukushima Daiichi foi gravemente danificada, levando a um desastre nuclear. O terremoto e o tsunami de Tohoku causaram mais de 15 mil mortes e deixaram milhões desabrigadas. A tragédia de 2011 expôs a vulnerabilidade do Japão a desastres naturais e destacou a importância da preparação e da resposta a desastres. No dia 8 de novembro de 2013, o mundo assistiu com horror o tufão Haiyan, um dos mais poderosos já registrados, atingir as Filipinas. Este evento catastrófico marcou a história do país e do mundo. Com ventos que chegavam a 315 km/h, Haiyan devastou cidades e vilarejos, deixando um rastro de destruição e tragédia. A força dos ventos era tão intensa que parecia impossível qualquer resistência. O tufão atingiu a região de Visayas, no centro das Filipinas, com força total, arrancando árvores, destruindo casas e causando inundações generalizadas. A paisagem foi transformada em um cenário de desolação. Cidades inteiras viraram escombros e milhões de pessoas foram afetadas. A infraestrutura foi severamente danificada, dificultando os esforços de resgate e recuperação. A cidade de Tacloban, na província de Leyte, foi particularmente atingida. A devastação foi tão extensa que parecia uma zona de guerra. Ondas gigantescas invadiram a cidade, destruindo prédios e arrastando carros como se fossem brinquedos. A força das águas era implacável e incontrolável. O tufão Haiyan causou mais de 6.300 mortes, tornando-se um dos desastres naturais mais mortais da história das Filipinas. As cicatrizes deixadas pelo tufão são profundas e duradouras. A resposta ao desastre foi rápida, com agências humanitárias internacionais e governos do mundo todo enviando ajuda. A solidariedade global foi crucial para aliviar o sofrimento das vítimas e iniciar a reconstrução. Esses desastres naturais servem como um lembrete da força bruta da natureza e da importância da preparação e da resiliência. Eles nos mostram que, apesar de todo o nosso avanço tecnológico, ainda somos vulneráveis aos caprichos do mundo natural. No entanto, também nos lembram da capacidade humana para a compaixão, a resiliência e a esperança. Em meio à tragédia, testemunhamos atos extraordinários de bravura,
altruísmo e solidariedade. Ao refletirmos sobre esses eventos, lembremos-nos das lições que eles ensinam, a importância da preservação ambiental, a necessidade de investir em prevenção de desastres e a força inabalável do espírito humano. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos como esse. Qual desses desastres você acha que foi o mais impactante? Deixe sua opinião nos comentários.